E aí, bom dia pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que as famílias de vocês estejam bem, né? Todos os familiares. E vamos retomar, né, as aulas nessa nova modalidade. Precisamos nos adaptar, precisamos nos reinventar para a gente passar por tudo isso, ok? Eu vou fazer uma rápida revisão do assunto sobre o Antigo Egito, que foi onde a gente parou antes do recesso, que foi dado no dia 15 de maio, ok? Depois tem uma atividade de revisão também, tá? Para poder a gente ir avançando aos poucos. Vamos continuar focados, né? Não desanimar, apesar de tudo que a gente está passando, mas não desanimar, né? O importante é reinventar a vida, né? Reinventar o modo de viver. Quando tudo isso passar, a gente não seremos mais as mesmas pessoas, né? Vamos ter um novo olhar, né, sobre as relações que temos com as pessoas, as relações que temos com o planeta, né? Então será tudo novo, né, diferente. Já está sendo, né? Então vamos lá. Lembrando que o Egito, junto com a Mesopotâmia, são chamadas ou são conhecidas como sociedades hidráulicas ou sociedades de regadio. Também podem ser chamadas de civilizações, né? Civilizações de regadio, civilizações hidráulicas. Por quê? Todos esses povos se desenvolveram em torno de rios e eles precisaram aprender a conviver com as cheias desses rios e aproveitar bem as águas desses rios para a sua sobrevivência. Esses povos que se estabeleceram no vale do rio Nilo, né, em toda a extensão, né, de sul, onde ele nasce, até o norte, onde ele desemboca no mar Mediterrâneo, todos eles se dedicaram à agricultura e ao pastoreio, né, de animais, de vários animais. Então eles precisavam se utilizar e utilizar bem as águas. Então tinham que controlar as cheias, tinham que reservar águas para os períodos de seca que eram cíclicos, né, sempre aconteciam. Então eles aprenderam, né, técnicas de construção de canais de irrigação, construção de barreiros, construção de barragens, de diques, tudo isso para qualificar a vida. Então o rio, ele era o elemento natural, ele foi o elemento natural que deu sustentação, junto com o trabalho das pessoas, a essas sociedades, ok? A organização política inicial do Antigo Egito era descentralizada. Todo o território egípcio, ao longo do rio Nilo, era ocupado por várias aldeias. Essas aldeias deram origem aos nomos, né, que eram divisões administrativas, como se fossem hoje aqui no Brasil os estados brasileiros. Cada nomo tinha um governador, era um nomarca. O nomarca, ele tinha era identificado com o totem, um totem. Um totem é uma figura, né, criada ou esculpida em pedra ou feita de madeira, e que nesses nomos estavam ligadas a divindades, né? Então o nomarca, o governante, estava ligado a esse totem, ele era identificado com esse totem. Esse totem era antroposomórfico, ou seja, ele tinha a forma humana e metade homem, metade humano, metade animal. Esses nomos estavam organizados ao norte, como eu falei, que era chamado Baixo Egito, e ao sul, né, onde estava mais próximo da nascente do rio, onde o rio nascia, eram os nomos do sul ou o Alto Egito, né?
Então, nessa época, o território do Egito era dividido entre Alto, no sul, e Baixo Egito, no norte, onde o rio desemboca no mar Mediterrâneo. Havia uma ligação muito forte entre todos esses nomos, através do rio. O rio é como se fosse uma estrada, como se fosse a estrada que ligava todas essas aldeias, essas habitações, né, os nomos, através de barcos, né? Então se navegava do sul para o norte, aproveitando a correnteza do rio, correnteza natural do rio. Então os barcos, os navegantes não precisavam utilizar velas nem remos quando se navegava do sul para o norte. A própria correnteza do rio ajudava essa navegação. E quando eles vinham do norte para o sul, então eles aproveitavam os ventos que sopravam sempre do mar Mediterrâneo em direção ao continente. Então aí eles içavam as velas, né, levantavam as velas para poder navegar. Então a navegação era muito fácil. Por isso que a comunicação entre todos os nomos era facilitada pelos fenômenos da natureza, né? A correnteza do rio e os ventos que sopravam do Mediterrâneo para o continente. Os nomos do norte e do sul, mais ou menos há 4.000 anos antes de Cristo, eles se juntaram, se unificaram e formaram uma confederação. Esse período, né, que existiram os nomos, ele é conhecido como pré-dinástico, ou seja, antes das dinastias. O que é uma dinastia? Uma família, né, que tem o poder de governo de uma região e que esse poder ele é transmitido hereditariamente, ou seja, vai passando de parente para parente. Não necessariamente de pai para filho, mas dos parentes ali aproximados. Então, esse período dos nomos, ele é chamado de pré-dinástico, antes de existirem essas famílias. Quando os nomos, há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, se a gente contar com os 2.020 anos que a gente está, né, estamos no ano de 2020, então, há mais de 6.000 anos atrás, eles formaram uma confederação, se uniram, todos eles sob o comando de um homem só, Nemés. Nemés ele pode ser considerado o primeiro faraó. Né? A palavra faraó é um título egípcio, que quer dizer casa de todos, que acolhia a todos. Então, faraó só existiu no Egito. Okay? Então, Nemés teria sido esse primeiro faraó, já que ele é o responsável pela unificação de todos os nomos. Só que os nomarcas, os antigos governantes dos nomos, não aceitaram muito bem essa perda do poder deles. Eles deixaram de governar o seu território e agora um homem só governava todos os nomos, do norte e do sul. Isso não agradou muito a eles, mas apesar disso, eles se submeteram, mas sem muito bom grado. Né? Os nomos do sul, eles eram representados por uma coroa branca. Né? E os nomos do norte eram uma coroa vermelha. Então, quando foi unificado, a coroa do faraó, ela juntou essas duas coroas. Então, era para representar o poder absoluto do norte e do sul do Egito. O faraó, ele reinava com poder absoluto, né, centralizado. Um poder teocrático, que é outra característica dessas civilizações hidráulicas ou de regadio, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito e outros povos que se desenvolveram naquela região. O que é um poder teocrático? É um poder baseado numa religião, né? Criada por um corpo de sacerdotes que justificavam o poder centralizado e centralizador do faraó. O faraó ele não era um representante do Deus, ele era o próprio Deus. Essa ideologia criada pelos sacerdotes era justamente para justificar o comando
que o faraó tinha sobre todos e sobre tudo, porque todas as terras do Egito pertenciam ao faraó. E todo mundo trabalhava para o faraó. Né? O regime de trabalho era de servidão coletiva. Os trabalhadores livres trabalhavam na terra, exploravam a terra, mas tinham que pagar um imposto. Ou o trabalho obrigatório, né, chamado de trabalho compulsório, quando o faraó precisava, por exemplo, para construir estradas, templos, né, túmulos, né, as pirâmides, monumentos, então ele requisitava, ele chamava alguns trabalhadores que eram especializados, né, aqueles que tinham uma facilidade mais de trabalhar com construções, e eles tinham que ir. Era uma forma de pagar um imposto pelo uso da terra, já que a terra era do faraó. Né? E o faraó representava o Estado, o governo. Ele era o próprio Egito. Né? Tanto é que todos os faraós eles eram identificados com o rio Nilo, que era considerado um deus, e com o próprio Egito. Né? Todos os faraós eles tinham eles eram identificados e eram o próprio Deus que se destacava. Então, os sacerdotes, o grupo de sacerdotes, eram os responsáveis pela manutenção desse poder, porque eles é quem diziam ao povo, né, do poder que o faraó tinha, de vida e de morte sobre todos. Inclusive as cheias dos rios eram atribuídas ao poder do faraó. Por isso que na celebração de coroação dos faraós, eles sempre faziam uma representação de renovação de morte e vida, né, de renascimento, porque era para dar essa ideia de que o faraó ele viveria para sempre. Mesmo na outra vida, ele estaria presente ali naquela sociedade. Então eles usavam muito o mito da criação do rio Nilo, né? Que é a história da tríade, né? da trindade egípcia de Íris, Osíris e Horus. Todo o poder do faraó, baseado nessa autoridade religiosa, dava a ele o comando e o controle de tudo. Então ele controlava tudo, desde a produção agrícola, a organização dos trabalhos, né, de construção de canais, de irrigação, de plantação, até o exército. Tudo estava sob o comando do faraó. Né? E a divisão social era bem parecida, mais ou menos, com a divisão social lá da Mesopotâmia, com a diferença. Enquanto na Mesopotâmia os sacerdotes estavam no topo, né, e geralmente o Patesi, né, o rei da Mesopotâmia, saía era escolhido dentre aqueles sacerdotes, o faraó não. Inicialmente, o faraó ele chegava ao trono por uma eleição. Né? Depois é que esse poder se tornou hereditário. Né? Então, a divisão social tinha no topo da pirâmide social o faraó, né? Que era o absoluto. Abaixo dele vinha a nobreza, né? Que era hereditária. Então, quem era nobre, né? Seria nobre para sempre. Né? Essa nobreza, ela tinha aquela nobreza a palaciana que morava dentro do palácio do rei, do faraó, e a nobreza proprietária de terras, né? Que possuía terras. Aí abaixo vinham os altos funcionários, que também moravam, né, dentro do palácio, que cuidavam dos interesses do rei, né, do faraó. Os sacerdotes, que tinham um poder muito grande, tanto administrativo, já que eles eram os responsáveis por arrecadar todos os impostos que eram pagos pelas comunidades ao faraó, pelo uso da terra, e também econômico. O poder econômico deles também era muito grande, porque eles também ditavam as regras de comércio, a construção de armazéns para guardar os alimentos para os períodos de seca. Então, os sacerdotes eram um grupo que tinha muito poder, junto com o faraó, porque eram eles que mantinham a ideia de que o faraó era Deus. Abaixo vinham os escribas,
que não fazia parte dessa elite social no Egito. Mas eles tinham privilégios, porque eles moravam também dentro do palácio. E eles eram responsáveis pelo registro escrito de tudo que acontecia no governo daquele faraó. Somente eles sabiam ler e escrever. Então, a escrita hieroglífica ou hieróglifa era controle absoluto dos escribas, desse corpo de trabalhadores. Então, eles passavam, ensinavam essa arte, a gente pode dizer assim, de escrever e decodificar aqueles desenhos, os hieróglifos, somente ensinava aos seus parentes, filhos ou pessoas da família. Ele não ensinava a outras pessoas. Então era como uma casta, era um grupo fechado. Eles não trabalhavam no pesado, nos trabalhos forçados, na agricultura, na construção. Não, eles só ficavam dentro do palácio, registrando, escrevendo aquilo que interessava ao faraó. Abaixo dos escribas vinham os oficiais militares, um grupo de artesãos especializados que viviam também dentro do palácio, trabalhavam especialmente e exclusivamente para a família do faraó e para o faraó, confeccionando roupas, calçados, sandálias, joias, móveis, tudo o que eles precisavam, né, para viver dentro do palácio. Então era feito por esses artesãos especializados. Havia os artesãos que trabalhavam por conta própria, tendo sua oficina nas ruas da cidade. Né? Abaixo desses, que a gente pode dizer assim, que eram grupos sociais intermediários, né? Os escribas, oficiais, artesãos especializados, abaixo deles vinham os trabalhadores, que era a grande maioria da população. Esses trabalhadores se dividiam em dois grupos. A maioria deles eram camponeses livres. Tinha os artesãos, como eu falei, que também eram homens livres, e outras profissões que eram urbanas. Os camponeses, como o próprio nome diz, né, eles moravam no campo, trabalhavam na agricultura ou no pastoreio. E havia também os trabalhadores escravizados, que eram estrangeiros que tinham sido capturados, resultantes de guerra ou de domínio de território, né, por parte dos exércitos do faraó. Então, era a maioria. Os trabalhadores formavam a maioria do grupo social que compunham, que formava a sociedade egípcia. O que mais a gente pode destacar? Sim, a religião dos egípcios era politeísta, como era a maioria da religião ali dos povos que viviam naquela área. Como eu já falei, era uma religião antropozoomórfica, todos os deuses estavam relacionados com o humano e com o animal. Então, geralmente, os deuses egípcios, a maioria deles, ele é meio homem, meio animal. Né? Então, são milhares de deuses que haviam, né, no Egito naquela época. Dentro dessa religião, havia uma prática que era utilizada por todos os egípcios, que eles acreditavam na vida após a morte. E eles acreditavam não como a gente acredita hoje, né? Pelo menos os cristãos, islâmicos e judeus. Mas eles acreditavam que a alma voltava ao corpo. Então precisava-se preservar o corpo. Então eles desenvolveram a técnica da mumificação, que é utilizada até hoje ainda. Principalmente quando pessoas importantes, ilustres, ou precisa fazer o traslado do corpo para longas distâncias, aquele corpo é tratado. Hoje é injetado algumas substâncias químicas que conservam, né? Retiram todo o sangue, todos os fluidos e substitui por uma substância química que conserva o corpo, até por anos. Né? Pois bem, os egípcios eles desenvolveram essa técnica que é a da mumificação. Então, por causa da crença, eles acabaram também desenvolvendo conhecimento na medicina, da anatomia humana, conhecendo os órgãos, algumas doenças, até desenvolvendo alguns remédios que não eram muito... Hoje a gente não considera muito eficaz, não. Mas, enfim, na época eles utilizavam.
Eles também desenvolveram a química, porque para conservar os corpos, eles também descobriram, né, foram descobrindo substâncias que conservavam mais, como o natrão, como o, o sal, né, e outras, e ervas também para perfumar o corpo e conservar o corpo, né, para aguardar a volta da alma. Né. As pirâmides eram túmulos. As pirâmides eram para os faraós e para alguns elementos da nobreza, né, como as rainhas, alguns sacerdotes, alguns oficiais militares de alta patente. As pirâmides dos faraós começavam a ser construídas a partir do momento que ele chegava ao trono. Quando ele assumia o trono, começava a construção do seu túmulo. Por isso que algumas são muito grandes, né, muito altas e enormes, e outras menores. Isso ali indica a quantidade de anos que os faraós reinaram. Né? Então, junto a isso também, essa questão religiosa, por causa da construção desses grandes monumentos, as tumbas, né, as pirâmides, eles desenvolveram a engenharia, né, o cálculo, né, a matemática, para poder construir aquelas grandes obras, porque eram construções enormes, são construções enormes. Até hoje são testemunhas dessa capacidade técnica dos egípcios, né? Tanto as pirâmides quanto os templos, palácios, esfinge, ainda estão lá, né, no Egito como testemunha desse poder. Porque a construção era feita de pedra justamente para isso, para deixar eterno, né? Mostrar que o poder do faraó era eterno, né? Jamais se acabaria. Como eu falei, esse período que o Egito era organizado em nomos é chamado de pré-dinástico. Né? E mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, como eu falei também, eles se unificaram. Esse período de unificação, inicialmente, é chamado por alguns historiadores, de período dinástico inicial. É justamente o período onde Nemés, né, ele considerado, né, a figura, né, que unificou o Egito, ele consegue manter, né, uma certa unidade, embora houve resistência por parte dos nomarcas, os antigos governadores dos nomos. Sempre havia conflito. Nesse período, o deus que se destacou foi o deus Horus. Né? Por isso, talvez, né, a representação do olho de Horus seja símbolo do poder também do faraó, né? O olho que tudo vê. Então, esse período foi mais ou menos de 3.100 a 2.686 a.C. São períodos longos, né, de governo. Logo após esse período da chamada dinastia inicial, né, que é Nemés e alguns sucessores dele, veio o chamado Antigo Império. No Antigo Império, que começou mais ou menos em 2686 e vai até 2040 a.C., houve uma grande expansão territorial. Né? Os faraós, nesse período, eles empreenderam, né, realizaram muitas expedições comerciais para expandir território, dominar outros povos, pegar o comércio lá também e comercializar com esses povos. Houve também a preocupação em defender as fronteiras. Já que eles tinham dominado terras, eles queriam também guardar para si essas terras, então mantiveram postos de defesa nas fronteiras. Houve muitos conflitos durante o Antigo Império, conflitos internos. Como eu falei, os nomarcas, os antigos governadores dos nomes, não se conformavam com a perda do seu poder de governo e se submeter a um só homem, né, o faraó. Então, muitos nomarcas se revoltaram contra a autoridade dos faraós, tentando enfraquecer. É nesse período também que é marcado pela construção das grandes pirâmides. As 3 grandes pirâmides que sempre aparecem em imagens do Egito, Kefren, Quéops e Miquerinos, as 3 maiores, e a Esfinge, elas foram construídas nesse período. Nesse período também, quem se destacou como poder tanto religioso quanto do mundo foram os sacerdotes do deus Ra.
Então todos os faraós, praticamente dessa dinastia, se identificavam com o deus Ra. Nesse período também houve uma grande crise econômica, gerada por uma seca. Então o rio Nilo não estava descendo com tanta água, as cheias estavam diminuindo, então não houve um bom aproveitamento e uma boa captação das águas de abastecimento para abastecer o Egito, e houve uma perda na produção agrícola. Então, por conta dessa seca, houve a crise econômica, porque faltou alimento, o comércio diminuiu, e aí houve um enfraquecimento também do poder do faraó, já que o poder do faraó estava ligado à questão da fertilidade do solo, da produção, e com o enfraquecimento por conta da seca, a queda, né, na economia, então houve um enfraquecimento do poder dele. Desculpa. Então, aproveitando-se desse momento de enfraquecimento do poder do faraó, os nomarcas como fizeram como um golpe, né? E tomaram o poder do faraó, descentralizando o poder lá no Egito. Aí, por conta disso, né, um grupo separado, né, um país separado, dividido entre si, ele é mais fraco. Houve muitas invasões de povos vindos de outras regiões para o Egito. E aí o Egito passou um período sendo governado por esses povos invasores. Ao fim desse período, né, de invasões, surge um grupo, né, que reunifica, né, o Egito, centraliza de novo o poder e restabelece o período dinástico, né, as famílias se sucedendo no poder. É o chamado Médio Império. Nesse período, foram os sacerdotes de Amon-Ra quem se destacaram. Então, praticamente todos os faraós desse período são identificados com o deus Amon-Ra. E esse período vai de 2040, mais ou menos, até 1570 a.C. Houve a reunificação, então todo o território egípcio, né, foi reunificado. Os invasores foram mortos ou expulsos, ou escravizados, e os nomarcas foram mais uma vez dominados, né, subjugados. Nesse período também se desenvolvem muitas obras de irrigação, né, ao longo do rio Nilo. Muitas obras de irrigação são construídas, barragens para conter as cheias, diques, muitas construções de poços artesianos e poços também para guardar as águas do rio durante os períodos de seca. Então, consequentemente, houve o crescimento da área de plantação, da área agrícola, né? Aumentou a produção. Isso houve um desenvolvimento no comércio, porque o que sobrava, né, os excedentes dessa produção, que iam para os celeiros, né, do faraó, como forma de pagar o imposto pelo uso da terra por parte dos camponeses, também ia para o comércio, né? Houve contato, aumentou o contato com outros povos por conta do comércio, certo? Que mais se pode dizer? Sim, consequentemente também houve a expansão territorial. O Egito aumentou ainda mais o seu território, principalmente em direção ao sul, que hoje é o país do Sudão. Por que eles foram em direção ao sul? Porque havia minas de ouro lá, quer dizer, há ainda minas de ouro, e isso interessava muito aos governantes do Egito naquela época. Claro, o ouro, né, era para confeccionar as roupas, né, que muitas roupas de faraós eram bordadas a fios de ouro, a coroa, e braceletes, brincos, etc. Nesse período, houve a invasão de povos, tribos semitas, né? Os semitas são os povos que viviam onde hoje é Israel. Então, havia vários povos semitas ali, como os fenícios, os hebreus, mas esses povos que invadiram o Egito nessa época, no meio do Império, eram os Hicsos. Eles dominaram o Egito durante 200 anos. Então, durante 200 anos, os Hicsos governaram o Egito. E, mais uma vez, houve a descentralização administrativa. Não havia uma única pessoa governando o Egito, mas havia vários chefes, principalmente chefes guerreiros, governando as regiões do Egito.
Depois esses povos foram submetidos, né, os hicsos, alguns deles permaneceram lá no Egito, se transformaram em tributários, ou seja, eles pagavam impostos ao rei do Egito, ao faraó, para usar a terra e permanecer morando lá. E aí começa o que os historiadores chamam de Novo Império, que vai de mais ou menos 1570 até 715 a.C., mais ou menos. Né? Esse período do Novo Império é um período de grande riqueza e desenvolvimento no Egito, desenvolvimento econômico. Houve o refinamento da sociedade, refinamento no sentido assim de consumir produtos de luxo de outros povos, como os fenícios, tecidos finos. Isso, claro, para a alta sociedade, né, a nobreza. Né? O povo não mudou muito, não. Houve a militarização da sociedade, então eram governos militarizados, o exército era uma instituição muito importante, principalmente porque o exército era sempre o responsável pelas conquistas, né, expansões territoriais. E houve um aumento do território, claro, nesse período do Novo Império. E nesse período, os sacerdotes, do deus Amon-Ra adquiriram um poder muito grande que estava superando o poder do próprio rei, do próprio faraó. E isso incomodou alguns faraós, né? Nesse período também houve um intercâmbio cultural muito grande por causa do comércio entre os outros povos, principalmente entre os fenícios, egípcios, mesopotâmicos, os povos ali do Mediterrâneo, da ilha de Creta, toda aquela região ali fazia comércio com o Egito e havia trocas culturais também. Né? Então houve um enriquecimento cultural realmente muito grande. Né? Dentre esses faraós que se incomodavam muito com o poder, né, do grupo sacerdotal de Amon-Ra, teve um Amenófis IV. Ele não aceitou esse poder que os sacerdotes de Amon-Ra tinham. O poder muitas vezes maior do que o dele. As pessoas, ao invés de recorrerem ao faraó, estavam recorrendo aos sacerdotes. Então o que é que ele fez? Ele decretou uma reforma religiosa, que o único Deus a ser adorado, reverenciado no Egito, a partir de então, seria o disco solar, ou seja, Atum. Como eu falei antes, os deuses egípcios eram antropozoomórficos, tinha forma humana, meio animal. Atum era só um disco solar, como quando tem o eclipse, né, que a lua fica na frente do sol e fica só aquele disco, pronto. Era aquilo ali a representação do deus Atum. O próprio faraó trocou o nome dele, ele passou a ser chamado Akhenaton, ou seja, o filho de Atum. Né? E aí obrigou todos os egípcios, todos os que moravam no Egito, tinham que reverenciar e adorar somente a Atum. E todos os sacerdotes de Amon-Ra foram perseguidos e mortos. Aqueles que resistiram foram mortos, né, assassinados. O governo de Akhenaton durou mais ou menos 17 anos. Mais ou menos 17 anos. E essa religiosidade, esse período religioso do monoteísmo, né, da existência de um único Deus, o Atum, só durou esse período. Porque quando ele morreu, né, tudo voltou a ser como era antes. Né? Os egípcios voltaram a ser politeístas, mas foi uma experiência monoteísta no Egito. Né? Akhenaton, ou Amenófis IV, ele é pai de Tutancâmon. Né? Então, quem sucedeu, né, Amenófis IV, ou Akhenaton, como ele ficou conhecido também, foi Tutancâmon. A memória de Amenófis IV ela foi apagada da história egípcia. Né? Justamente por isso, por ele ter atacado, de certa forma, o prestígio, o poder do grupo sacerdotal que controlava, né, a sociedade.
Por conta disso, né, depois do sucessor dele, depois do sucessor de Amenófis IV, né, de Tutancâmon, o filho dele, o governo do faraó, o poder do faraó, foi se enfraquecendo. Né? Então houve uma quebra da unidade entre aqueles que decidiam a sucessão do trono. Então cada grupo queria colocar um seu lá. Né? Então essa quebra de unidade enfraqueceu o poder. Né? E aí isso contribuiu para a invasão de muitos outros povos no Egito. E aí não se controlou mais, não se conseguiu mais reaver, recuperar o poder que antes era concentrado, centralizado nas mãos de um único homem, né, o faraó. E acabou-se, né, o império, né, dos faraós, justamente no fim do chamado Novo Império. Né? Se vocês tiverem dúvidas, voltem aos vídeos, né, da professora Karina. Né? Dê uma olhada lá. Também dê uma olhada no livro. Né? Vocês estão com o livro. Dê uma olhada, leiam. Se tiver dúvida, coloquem perguntas. O Google Sala de Aula tem um canal de comunicação entre nós. É só você fazer a pergunta lá. A gente pode marcar, né, um momento de tirar dúvidas, certo? Coloque suas dúvidas. E não deixe de fazer as atividades, porque a sua frequência é a partir da sua participação lá. E avise aos colegas. Quem estiver com dificuldade de acessar tudo, tenta juntar com o colega, mesmo virtualmente, faz as atividades, coloca o nome dos dois. Ok? O importante é que você não perca o contato com a escola, com os conteúdos que estão sendo colocados de forma remota. Eu sei que é difícil, né? É ruim. Não é confortável falar olhando para uma tela, né, de um computador ou de um smartphone. O contato humano ele é muito importante, mas é o que temos para o momento, ok? Tudo de bom e força!